O tema da mensagem de hoje é mais forte que o medo. Fala para quem está do seu lado, você é mais forte que o medo. Vamos, fala como quem crê nisso, fala com autoridade, irmão. Fala, você é mais forte que o medo. Você é mais forte. O medo não é fraco, não subestime a força dele. Mas em Cristo Jesus somos mais fortes que o medo. A morte é real, ela existe. Todos nós já tivemos alguma experiência com a dor da perda. Mas em Cristo Jesus nos tornamos mais fortes que a morte. Então, caminhar com Jesus não significa que as coisas deixaram de ser o que eram. Significa que nós deixamos de ser quem éramos. A morte continua sendo morte, a doença continua sendo doença, a dívida continua sendo dívida. Mas nós em Cristo Jesus nos tornamos mais do que vencedores. O problema é que muita gente acredita que a dinâmica da fé altera a essência do problema. Pega isso aqui, irmão. A dinâmica da fé não vai fazer com que a dívida deixe de ser dívida, não vai fazer com que o problema deixe de ser problema, porque a dinâmica da fé não muda a natureza do problema. A dinâmica da fé estabelece uma natureza superior ao problema. Então o câncer continua sendo câncer, mas podemos vencê-lo pelo poder do sangue de Jesus. A falta continua sendo falta, mas podemos vencê-la pelo poder da provisão que vem de Deus. Os gigantes continuam sendo gigantes, mas podemos vencê-los através da força que vem de Deus. Tem muita gente equivocada e por conta disso tem muita gente se frustrando, porque acredita que pela dinâmica da fé e pelo poder da fé, a natureza do meu problema vai ser alterada. Irmão, tem até uma brincadeira entre os carismáticos, que o carismático, depois de muito tempo imerso na palavra da fé, ele fala, cara, quer saber, eu vou mudar minha história hoje. Ele chega em casa, ele pega todos os boletos, coloca na mesa, todos eles, ele fala, mulher, tem mais alguma conta aí? Tem, amor, uma que acabou de chegar, pega aqui, bota aqui também. Ele bota os boletos na mesa e começa a falar, você não é um boleto, você não é um boleto, você não é um boleto. Sabe o que mudou? Nada. O boleto não deixa de ser boleto por mais que você tenha fé. Porque a fé não fala sobre mudarmos a natureza do nosso problema, fala sobre em Deus criarmos uma realidade superior. É por isso que o nome que ele tem é um nome sobre todo nome. Não significa que os outros nomes serão eles deixarão de existir ou de serem mencionados. Não, eles continuam existindo, mas existe um nome que está acima de todo nome. Câncer continua tendo nome, diagnósticos continuam tendo nomes, gigantes continuam tendo nomes. Irmão, hoje em dia até os fenômenos da natureza têm nomes. Eu não sei porquê, mas escolheram só nome de mulher para cada um deles. Alguém já parou para pensar nisso? Até que um dia um deles tinha o nome da minha sogra. Eu falei, agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Tudo que existe carrega um nome, mas existe um nome acima de todo nome. Diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Se for para Jesus você pode fazer melhor, irmão. Vamos, igreja, vamos! Primeiro princípio que a gente está estabelecendo hoje aqui. Minha vitória não está ancorada num tempo futuro. Ela foi estabelecida no passado. Quando Jesus declarou, está consumado, toda a minha história de milagres foi estabelecida naquele dia. O milagre de 2025, a porta que vai se abrir em 2030, o transbordo de Deus sobre os meus filhos em 2050, tudo que Deus vai fazer nessa igreja no ano que vem, tudo que estamos vivendo nessa semana, não é fruto do nosso esforço, mas é fruto da nossa herança. Fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, primeira coisa, irmão, o teu poder e a tua autoridade, ela foi concedida por alguém, e esse alguém tem um nome. A esperança tem um nome, a vida tem um nome, a saúde tem um nome, a provisão tem um nome, a força tem um nome. E qual é esse nome? É o nome que está acima de todo nome. O nome da esperança viva que caminha pelas ruas da cidade, mantém você e a tua casa de pé, se chama Jesus, autor e consumador da nossa fé. O nome daquele que entra em leitos de morte e muda a sorte de pessoas. O nome daquele que ressuscita mortos, restaura sonhos.
O nome dele é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Alguém está comigo? Diga amém. Agora, irmão, é possível entendermos quem Deus é, confiarmos no que Ele pode e ainda assim caminharmos com medo. Porque nem sempre as nossas crises são uma expressão da saúde da nossa fé, mas muitas vezes as nossas crises são uma expressão da falta de saúde dos nossos pensamentos. Pega isso aqui e ouve com atenção que eu quero liberar sobre você nessa manhã. Segundo a OMS, até o final da década, coincidentemente, junto com uma agenda 2030 globalista, a ansiedade vai ser o quadro que mais vai debilitar e afetar pessoas em toda a humanidade. Até o final da década, segundo a OMS, todos os indicativos têm sido comprovados nos últimos anos, e o Covid gerou uma aceleração para que essa meta fosse batida. Vão ter mais pessoas debilitadas por ansiedade do que por gripes e resfriados. A ansiedade e as suas variáveis têm afetado muitas pessoas. Pela primeira vez na história da humanidade, há alguns anos atrás, chegamos no que os sociólogos chamam de marco zero, ou seja, chegamos num ponto em que tem mais pessoas tirando a sua vida do que morrendo em todas as guerras juntas. Se você pegar todas as pessoas que foram afetadas por essa luta entre Hamas e Israel, não se compara com o número de pessoas que se suicidaram no mesmo período em todo o mundo. Por que isso tem acontecido? Porque a nossa batalha, nos dias de hoje, sem dúvida alguma, é uma batalha na mente. Eu conheço pessoas extraordinárias que carregavam uma fé extraordinária, mas que sucumbiram porque a sua mente sabotou. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Se a mente não fosse algo importante, a palavra não diria que sobre tudo que se deve guardar, precisamos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes de vida. Quando a palavra fala guardar o teu coração, é porque o conceito em torno do coração é que o coração é o centro das nossas emoções. O que a palavra está dizendo, em outras palavras, seria: sobre tudo que se deve guardar, guarda o centro das suas emoções, porque é desse lugar que procedem as fontes de vida. Me explica influenciadores com muito recurso, acesso, tirando a própria vida. Me explica bilionários que, quando perderam parte da sua fortuna, se tornaram multimilionários, se jogam de prédios. Me explica como pessoas que moram no lugar que a gente desejaria morar, que tem a facilidade de comprar tudo que a gente gostaria de poder ter a facilidade de comprar, ainda assim tiram a própria vida. Me explica como um autor, um dos maiores comediantes que a gente já viu na história de Hollywood, tira a sua própria vida, Robin Williams. Me explica como isso acontece, porque a mente pode sabotar você mais do que os seus inimigos podem. O nosso maior inimigo, quando estamos em Cristo Jesus, não é mais os que vêm contra nós, porque a palavra de Deus nos garante: os inimigos que vêm contra nós por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Agora, e quando eu me saboto? E quando o problema é o impostor que vive em mim? E quando o problema são os meus pensamentos? Igreja, olha para mim, guarda isso aqui em nome de Jesus. Se temos uma fé saudável, mas temos uma mente doente, não viveremos a plenitude das promessas de Deus. Porque muito do que estamos deixando de viver não tem a ver com a qualidade da nossa fé, mas com a qualidade dos nossos pensamentos. Alguém comigo aqui, diga amém. Guarda isso aqui, eu quero entrar nesse tema sobre a mente, e eu quero estabelecer um primeiro pilar sobre isso. As nossas batalhas são quase sempre ganhas na mente. Fala para quem está do seu lado: cuida bem dos seus pensamentos. Deus está dizendo para o seu povo sendo levado cativo: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Deus tem pensamentos a nosso respeito. O que a gente precisa, igreja? Precisamos enxergar o que Deus enxerga, nos ver como Deus nos vê, para começar a pensar como Deus pensa. Você pode ter pensamentos de mal a teu respeito, você pode ter crises de inferioridade, complexos, traumas, mas o que Deus pensa a teu respeito é isso que importa. Por quê? Porque tudo que passa disso é sentimento. Sentimento passa, irmão.
Já ouviu aquela frase, se está com medo, vai com medo mesmo? Por quê? Porque medo é um sentimento. Como é que você está sentindo? Cara, eu ainda estou sentindo medo. Pois é, você está sentindo, medo se sente. É um sentimento, sentimentos passam. Mas o que você é foi estabelecido, isso não é variável. Quem você é? Você é justificado pelo sangue de Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Você é justiça de Deus pelo poder do sangue de Jesus. Você é salvo, você é justificado, você foi empoderado, você recebeu a cobertura do sangue do Cordeiro, você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Você carrega o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Você é a noiva de Cristo, você é a igreja dele, você faz parte do corpo glorioso de Jesus. Você carrega a autoridade para ligar e desligar realidades na terra que serão ligadas e desligadas nos céus. Você é um intercessor, alguém que caminha entre seções. Você conecta céus e terra. Você é um pontífice, um construtor de pontes. Você apresenta a criação para o Pai e reconcilia os filhos com Deus. Você é um libertador de escravos. Há uma carta de alforria que você carrega pelo poder da palavra de Deus, e quando a palavra é liberada, escravos são libertos. Você foi ungido por Deus para anunciar o ano aceitável do Senhor. Você foi ungido por Deus para ministrar restauração de vista aos cegos, restauração de audição aos surdos. Você recebeu de Deus poder e autoridade para dizer a paralíticos: levanta e anda, aos cativos seja liberto, aos enfermos seja curado. Você é uma fonte de graça. Você é filho de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança dele. Você foi restaurado na cruz do Calvário. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você foi lavado, purificado, santificado, e em Jesus foi feito alvo mais que a neve. Não há mais grilhões que te prendam, não há mais cadeias que te param, não há nenhuma palavra maldita que possa se cumprir, não há nenhuma arma forjada contra você que possa prosperar, porque você está guardado à sombra do Onipotente. Você está escondido no Altíssimo. Você encontrou um refúgio presente na hora da angústia. Você é chamado pelo nome, independente dos pecados que cometeu. Os erros do teu passado não abortaram as promessas que Deus fez para o seu futuro. Será glorioso em nome de Jesus. Vai ser leve. Deus irá fazer na presença dos seus inimigos. Vai derramar sobre a tua cabeça o óleo e o teu cálice vai transbordar. Alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Jesus. Aleluia. Sabe que alguém pode dizer: ainda bem que eu vim, Jesus? Agora, se eu não sei quem eu sou, qualquer conceito que liberem sobre mim eu posso aceitar como sendo verdadeiro. É como um herdeiro que viveu a vida inteira às portas do palácio como um mendigo. Por quê? Porque não sabia que era filho do rei. É como, eu vou usar uma comparação completamente chula, mas vai ser bem compreendida para muita gente. É como alguém que ganhou na Mega Sena, mas não tem ideia que no bolso do seu casaco está um bilhete premiado. É como alguém que tinha um avô bilionário que colocou com o seu nome uma herança, mas você não tem ideia que ele existia. E o que vai acontecer? Vai morrer sem usufruir, porque não sabia aquilo que estava disponível. É por isso que existem pessoas salvas em Cristo Jesus, passando dificuldade e acreditando que isso faz parte de um projeto de Deus para si. É por isso que existem pessoas doentes acreditando que a doença é parte de um projeto de Deus para si. Não, pastor, esse câncer foi Deus que me deu para tratar o meu caráter. Não, Deus não é aquele que coloca câncer. Deus é aquele que remove câncer. Deus não é aquele que paralisa pessoas. Deus é aquele que faz paralíticos voltarem a andar. Quando eu conheço a natureza de Deus, eu sei o que esperar dele. Então, a ausência de um entendimento a respeito de quem Deus é gera a ausência de um entendimento a respeito de quem eu sou. E tudo que eu vou viver parte daquilo que Deus é
e a partir de Deus daquilo que eu sou. Se você não sabe quem é, você não sabe o que pode. Levante suas mãos, declare com autoridade, diga: eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho, e eu posso o que Deus diz que eu posso. Alguns vão dizer: pastor, essa sua linha teológica, você não acha que é muito positivista? Não, não acho. Eu acho que ela é coerente, porque a gente pega tudo que a Bíblia diz que nós somos e nós reafirmamos aquilo que Deus disse a nosso respeito. Porque todos os dias, irmão, não se engane, palavras contrárias, ruídos e opiniões vão tentar construir na tua mente o conceito de quem você é e o que você pode. Quantas pessoas querem enriquecer só para provar para o seu menino ferido que vai dar certo na vida? Por quê? Porque quando era muito pequeno ouviu de alguém que mais amava: você não vai dar em nada. Tem gente que está construindo não porque quer viver algo extraordinário, tem gente que está construindo ainda para dar uma resposta a um trauma do passado. Uma palavra maldita, uma opinião contrária, uma palavra dita da forma errada gera traumas, nos fere, e a gente encara aquilo como verdade a ponto de construir uma vida inteira só para dar resposta àquele episódio daquele dia. Mas o Deus que fez você desde a eternidade passada, te conhece e te chama pelo nome, tem palavras de vida eterna, e muitas vezes a gente não acessa. Por quê? Porque a gente se agarra ao que os outros dizem, mas a gente não se agarra àquilo que Deus já disse. Pessoas já disseram que eu não daria em nada, que meu ministério era um fracasso, que a gente não romperia, mas Deus já disse: eu te estabeleci, eu te ungi, eu te chamei. Quando a Kezinha ficou bipolar na nossa crise, eu tinha 25 anos, nosso primeiro filho, amigos, vários disseram: uau, tanto potencial, infelizmente não vai dar em nada, agora já era, não tem como. Mas Deus disse: eu nem comecei a fazer, eu vou cumprir o que prometi, eu farei uma coisa nova. Você precisa escolher que tipo de voz acessa o teu coração. Uma opinião de alguém que te conhece há algum tempo, ou uma promessa de alguém que te conhece desde sempre. As opiniões, irmão, são só opiniões, elas são pessoais. É o conceito que alguém tem a respeito da sua pessoa. Mas Deus tem palavras a respeito de você. Irmão, se tem uma coisa que Ele leva a sério, é a sua própria palavra. Quando Ele envia o seu filho, Ele vai como um verbo encarnado. Você tem noção? Os professores de literatura deveriam todos serem não só cristãos, mas evangelistas. E se você ama o verbo, quem é o Filho de Deus? É o próprio verbo encarnado, o verbo caminhando pelas ruas da cidade. Tudo que foi feito a partir da sua palavra. Ele disse: haja, e a partir do haja que sai da sua boca, tudo que foi feito, se fez. João diz: no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus diz em outro momento: todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Se existem opiniões que se dissolvem com o tempo, se existem opiniões de homens que passam com o tempo, irmão, não é nesse lugar que você deve ancorar a tua expectativa, porque existem promessas de Deus que duram para sempre, são invariáveis, imutáveis, e as palavras que Deus disse a teu respeito, essas são vida e verdade para você. Se você crer e não duvidar, assim vai acontecer. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Deus já disse algo a teu respeito, creia nisso. Deus já estabeleceu algo ao teu futuro, creia nisso. Deus já declarou algo sobre a tua família, creia nisso. Precisamos crer naquilo que Deus fala e duvidar daquilo que os outros dizem. Irmão, não duvide da sua fé, duvide das suas dúvidas. Eu não sei se vai acontecer, duvide dessa dúvida. Eu não sei se vai se abrir, duvide dessa dúvida. Agora Deus já disse: vai acontecer, vai se abrir, você vai romper, os seus filhos serão uma bênção, a sua família está guardada. No meio da crise da seca, você não vai passar necessidade, você não pedirá emprestado, mas emprestará às nações. Os seus filhos serão abençoados e os filhos dos seus filhos. Tudo que você fizer prosperará. Se você for um homem temente ao Senhor, se você for um homem que confia no Senhor, você vai correr e não vai se cansar. Irmão, você precisa crer naquilo que Deus já disse e colocar no lugar secundário aquilo que os outros estão dizendo. Alguém está comigo aqui? Coloque a sua fé em ordem. Fala para quem está do seu lado: coloque a sua fé em ordem.
Você que está online, eu não sei quantas pessoas. Pessoal do streaming, se puder sempre ir atualizando, por favor, as nações conectadas e o número, sempre, em todos os cultos. Eu queria muito saber quem está conectado com a gente. Você que está online, comenta no chat aí se alguma chave está te tocando. Digita aí agora, coloque a sua fé em ordem. Aleluia. Whispers in the night, we let them fly underneath the moon and the sky. Hearts open wide, dreams we can find in this silent world where we hide. Shadows on the walls tell the story of the days gone by in faded glory. We remember whispers from the past, written in the dark, they always last. Hold me close and let the night begin. In a world of dreams we walk within, lost in moments, eyes softly closed, listening to the whispers only we know. Step by step we follow hidden trails, in the quiet night where love prevails. Through the whispers, gentle as they seem, we uncover secrets in the dream. Hold me closer, let the night begin. In a world of dreams we walk within. Lost in moments, eyes softly closed, listening to the whispers only we know. Silent stars above, they guide our way. Of night until the day. Every whisper echoes in our heart. Though the night may end, love never part. Aleluia. Inglaterra conectada agora com a gente, Coreia do Sul conectada, França, Angola, Azerbaijão, Portugal. Você pode celebrar aquilo que Jesus está fazendo. Aleluia. Comenta aí de que nação você está conectada. Nossas batalhas são quase sempre ganhas na mente. Mais de 7.000 famílias online. Uau. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, olha para mim, existe uma paz que supera o medo. Guarda isso aqui com carinho. Existe uma paz que supera o medo. Lembra do que eu falei ainda há pouco?
A fé não é a negligência de um problema, mas é o estabelecimento de uma realidade superior ao problema existente. Em outras palavras, a fé não significa você fingir que o problema não existe, mas você estabelecer uma realidade acima desse problema. Assim como a paz que Deus nos dá é uma paz que supera o medo existente. Assim como a paz que Deus nos dá é uma paz que excede o nosso entendimento. Quando fala sobre exceder o entendimento, quando fala sobre superar o entendimento, está declarando o seguinte: pode até haver medo, pode até haver guerras, pode até haver crise, pode até haver tempestade, mas a paz que eu te dou é uma paz que excede o entendimento. E é por isso que alguém firmado em Deus confunde aqueles que estão ao seu redor quando caminham em paz, mesmo em tempos de crise. As pessoas não vão entender como você não está abatido, passando pelo que está passando. Você vai declarar: porque o que eu estou passando vai passar, mas as palavras de Deus a meu respeito não passarão. A Camila Barros fala algo que eu gosto demais. Ela fala: você precisa confundir o inimigo. Não sei se você já viu, mas diariamente nos stories ela fala: e você já confundiu o inimigo hoje? Eu estou acabada, cansada, botei uma maquiagem e estou confundindo o inimigo. Eu lembro que eu vivi isso em 2017, quando eu estava internado. Quando eu entrei no quarto, eu saio do CTI e sou levado para um quarto, e o número do quarto era 210. Eu falo isso no meu livro, tem um capítulo inteiro sobre o quarto 210 e tudo que eu aprendi com Deus em meio à solitude naquela internação. E Deus falou claramente comigo: 210 é só um número, você que vai dar um significado. 210 pode ser o número do seu cativeiro, pode ser o número do seu leito, pode ser o número do seu cárcere, ou pode ser o número do seu lugar secreto, pode ser o número do seu lugar de deleite, pode ser o número do seu esconderijo. E aí eu lembro que as pessoas iam me visitar no quarto 210. Quantas pessoas não foram impactadas pela forma como eu estava? Eu lembro do Léo Neves e da Lari, eles pegaram um day off, foram me visitar. Eles saíram depois e falaram: mano, a gente saiu tão bem daí que a gente está querendo todo day off e aí te visitar. Porque as pessoas se preparam emocionalmente. Vamos lá, a gente tem que ser forte, não vamos chorar. Nosso amigo está com catéter na jugular, pode ser que ainda esteja de fralda, a gente precisa encorajar. Aí você entra no quarto, tem alguém escrevendo um livro, um monte de sonhos colados na parede do quarto. Eu falei: mano, como é que você está? Cara, eu estou bem, eu estou projetando aqui, quando eu sair eu estou querendo lançar esse livro, eu vou fazer essa viagem, Deus falou comigo sobre esse projeto. Mas como que você está sonhando no meio do seu leito? Então, é porque a paz que Deus me deu é uma paz que excede o entendimento. A minha mente, ela quer olhar para os tubos, para o soro, para o remédio, para o diagnóstico, para os médicos, mas o meu espírito já ouviu coisas do Espírito de Deus, e eu sei que esse não é o final da minha história. Eu sei que tudo isso vai passar, eu sei que o meu amanhã vai ser melhor que hoje. Eu sei que o Deus que me livrou em 88 vai me livrar em 2017. Eu sei que o Deus de ontem continua sendo o mesmo Deus de hoje. Eu sei que todas as coisas podem passar, mas as palavras dele sobre mim não passarão. Alguém comigo aqui? As batalhas são quase sempre ganhas na mente, mas existe uma paz que supera o medo. Filipenses 4:6 diz assim. Não, nem coloca aqui na tela não, por favor, esse texto. Eu quero que você só ouça com atenção. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, aqui é o que a gente vai fazer, é o nosso posicionamento, versículo 6. Versículo 7 vem a resposta ao nosso posicionamento. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:6 foi escrito muito antes da OMS ser estabelecida, mas já carrega uma resposta para uma crise eminente que a OMS está anunciando.
Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Para cada crise futura que a igreja possa enfrentar, já existe na palavra de Deus uma resposta, uma garantia. Por quê? Porque a nossa vitória não é estabelecida no futuro, a nossa vitória foi estabelecida no passado. Alguém comigo aqui? Uma igreja que só quer pensar em futuro se torna uma igreja ansiosa, mas uma igreja que sabe qual é a sua origem é uma igreja que caminha em paz, porque eu sei que tudo que eu ainda vou viver já foi conquistado há mais de 2000 anos atrás. Eu sei que a minha garantia e os meus tempos de paz foram estabelecidos pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Isaías 53, certamente Ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades. Aí vem um contexto, um conceito, diz: e o castigo que nos trouxe a paz. Recebemos a paz através de um castigo que foi estabelecido sobre Jesus. Existe uma paz em Deus a partir do sacrifício de Jesus. A paz que você vai viver em 2023 não é porque esse ano foi melhor do que 2022. A paz que você vai viver em 2023 é porque Jesus conquistou na cruz do Calvário a paz que Ele deu para você. Já foi comprada. A paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá. Existe uma paz em Deus. Alguém comigo aqui, diga amém. Sabe o que me chama a atenção? Você pega aqui Filipenses 4, 6, no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 8. Fala a respeito da mente e dos pensamentos. Versículo 6, não andem ansiosos. Versículo 7, existe uma paz que excede todo o entendimento, que guardará os seus corações, ou seja, o centro das suas emoções e sentimentos e as suas mentes. Versículo 8, então pensem em todas essas coisas. O problema é que muitas vezes a gente ouve a palavra no domingo, mas a gente pensa em tudo que não é de Deus ao longo da semana. Uma chave que Deus me deu lá na América, eu já preguei sobre isso tantas vezes, mas pode ser novo para alguém aqui: não faça das suas crises o seu devocional. Não comece o teu dia assistindo o noticiário, porque a notícia de hoje te abate, mas existe uma boa nova que te eleva, que te inspira. Qual é a boa nova? Qual que é a boa notícia? Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Ele está sentado à direita do Pai, e Ele intercede por nós. Qual é a notícia de hoje? O trânsito está mal, os dias são maus, pais se voltando contra filho, incesto, aborto, guerras. André, você está dizendo que eu tenho que fechar então os meus ouvidos para as realidades de hoje? Não, eu estou dizendo que antes de você ouvir as realidades de hoje, você precisa se encher das realidades de sempre. Porque quando algo temporário bater a porta, algo eterno vai abri-la. Pega isso aqui em nome de Jesus, irmão. Alguém está recebendo algo de Deus nessa manhã? Quando algo temporário bater a porta, algo eterno vai abri-la. Então quando o dia mal bater a porta, um Deus que é bom vai dizer: já está ocupado. Quando a crise de hoje bater a porta, o Jeová Jireh, o Deus da provisão, vai abrir e vai dizer: já está ocupado. Alguém aqui comigo? Quando pensamentos de mal, quando pensamentos ansiosos baterem a porta, a paz que excede todo entendimento vai abrir e vai falar: já está ocupado. Quando estamos ocupados, preenchidos, transbordando, cheios dos pensamentos e das realidades de Deus, não há espaço para qualquer pensamento e realidade transitória, temporária. A Bíblia fala que aquilo que podemos ver ou tocar é transitório, mas aquilo que não vemos é eterno. As nossas aflições que temos passado, mesmo sendo leve e momentâneo, é transitório, é passageiro, mas estão gerando para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Hebreus 11:1 fala a respeito de uma certeza. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é uma certeza. Qual é a certeza que você tem, André? De que tudo que Deus já disse não é algo que ainda vai acontecer, é algo que nos céus já aconteceu. O tempo futuro para nós é um tempo que ainda não é acessível. O tempo futuro para Deus é como o hoje e como o ontem. O Pai da eternidade passeia por toda a história como se hoje e ontem e amanhã fosse a mesma coisa. E Ele não só já viu o seu futuro, como Ele já escreveu a respeito dele. E é por isso que Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sei o que está preparado para você. Por quê, Deus? Porque fui eu quem preparei.
Eu sei como vai ser o seu amanhã. Por quê, Senhor? Porque fui eu quem preparei. O Senhor já escreveu todos os meus dias no seu livro antes de qualquer um deles existir. Alguém comigo aqui diga amém. Eu vou finalizar essa mensagem no próximo culto. Eu queria falar sobre diferentes tipos de mente: mentalidade escrava, mentalidade infantil, a mentalidade de fuga. Mas eu quero finalizar falando sobre a mente de Cristo. Porque a despeito de todos esses tipos de mentalidade, ou como a gente diria nos dias de hoje, principalmente em Alphaville, diferente de todos os tipos de mindset, você tem a mentalidade de Cristo. 1 Coríntios 2,6 diz assim: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos? Não. Porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus já os revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas, e eu amo esses mais de Deus, porque normalmente esses mais fazem um contraponto entre uma natureza caída e o lugar que Jesus está nos colocando. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A Bíblia diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Não, de verdade. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Sumo que a palavra está dizendo é: sabedoria humana é diferente da sabedoria de Deus. A sabedoria humana está disponível para os príncipes, mas a sabedoria de Deus está disponível para os filhos. Sabedoria humana, por mais elevada que ela seja, ela discerne tudo que é natural, mas a sabedoria de Deus, ela discerne aquilo que é espiritual. E aí a palavra fala: quem conhece o homem senão o espírito humano que nele está? Porque você não é carne, você é espírito. Você é espírito. Então, você como espírito sabe das suas coisas, dos seus medos, das suas mazelas. A palavra está dizendo: quem sabe a respeito da mente do homem, senão o espírito humano que nele está? Agora, quem sabe a respeito das coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus? Ele conclui dizendo: nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Por isso nós temos a mente de Cristo. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não dá para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem ter a mente de Cristo. Não dá para viver as promessas de Deus sem pensar como Deus pensa. Por quê, André? Porque o que você pensa se torna o que você fala, e o que você fala se torna muito daquilo que você vive. Quando a minha mente é renovada, a forma como eu enxergo tudo ao meu redor é renovada. A Bíblia diz: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, em que profundas trevas estão?
Se os meus olhos e a minha mente foram santificadas no meio da maior crise da minha geração, eu consigo ver esperança. Por quê? Porque a minha mente não vê como o mundo vê, a minha mente vê o que Deus está vendo. O que Deus está vendo, André? Toda a terra está cheia da glória de Deus. Deus está fazendo uma coisa nova todos os dias. Deus está levantando abatidos, Deus está curando enfermos, Deus está libertando cativos, Deus está mudando a sua sorte, Deus está fazendo uma coisa nova. Igreja, não faz sentido termos a mente de Cristo, carregarmos o Espírito de Deus e ainda assim andarmos ansiosos. A palavra de Deus diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Eu quero finalizar com o texto que a gente leu no início dessa palavra. Alguém recebeu algo aqui nessa manhã? Diga amém. Romanos 8:31 diz assim, o louvor pode subir: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, é Ele quem ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tem alguém aqui que é mais do que vencedor? Você pode ficar de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Fica de pé no teu lugar, feche teus olhos enquanto o instrumental vai ministrar a gente. Levante suas mãos o mais alto que você pode, feche teus olhos. Você que é batizado com o Espírito Santo, abra a tua boca, abra a tua boca. Sabe, a adoração, ela tem duas funções. A adoração, ela é usada como armas de defesa. Elas nos guardam do dia mau, elas nos guardam em meio a ataques, elas nos mantêm protegidos, o nosso coração no lugar seguro. Mas a adoração também é uma arma de ataque. Ela fere os nossos inimigos, ela abre espaço onde não existia, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, irmão, se você está cansado, adore. Se você está abatido, adore. Se você está perdido, adore. Porque no meio da tua adoração, Deus vai mudar a tua sorte. Deus está te dando nessa manhã pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de vida e não de morte, pensamentos de vitória e não de derrota, pensamentos de eternidade e não de tempo presente. Você não é desse lugar. A tua resposta não vem dos homens. Tudo que você precisa já foi liberado em Cristo Jesus. Você é salvo, você é justificado, você é mais do que vencedor. Levante suas mãos em nome de Jesus. Levante suas mãos, feche teus olhos. Eu quero profetizar a palavra sobre você. Levante suas mãos, feche teus olhos. 2 Coríntios 10:3 diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Salmos 9:9 diz assim: o Senhor é refúgio para os oprimidos, é uma torre segura na hora da adversidade, e os que conhecem o seu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona aqueles que te buscam. Salmos 16:8 diz: eu sempre tenho o Senhor adiante de mim, pois com ele à minha direita eu não serei abalado. Alguém pode dar um brado de liberdade nessa manhã? Bom, você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.